Meus amigos, final de ano chegando, final de arco de transição chegando também e um novo ano aí que estará chegando com novos arcos, novas temporadas, novos encerramentos, aberturas, todo o conteúdo renovado no anime de Boruto. Então, mano, hoje a gente vai comentar um pouco aqui sobre os materiais envolvendo o anime de Boruto, que por sinal ele tá num arco bem interessante. Então, se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre esse tema, não se esquece, mano, se inscreva aqui no canal se for novo, like, se curtir aí no final, tamo junto e bora! Pois bem, meus amigos, já não é novidade que o ano de 2022 foi um ano bem turbulento aí pro conteúdo do anime de Boruto, mas felizmente essas últimas semanas, pelo menos os últimos 4, 5 episódios, trazendo ali uma ideia nova, um arco novo, um mini arco na realidade de transição, realmente parece ter sido uma boa ideia para dar uma renovada ali, pelo menos trazer algum peso pro conteúdo do anime, que até então não tinha tido praticamente nada. Então, partindo desse ponto, uma das coisas mais interessantes que a gente tá tendo é um arco no estilo de Round 6 ou Round 6, ali, seja lá como for, em que o Boruto acabou sendo sequestrado nos últimos episódios e ele foi levado ali basicamente para um centro onde outras pessoas também foram capturadas e passaram a fazer ali alguns testes, né, correndo o risco de vida basicamente, que até onde a gente entende, somente um vai sair vivo dali. Esse é o ponto, estão sendo forçados a participar de jogos e temos ali uma narrativa em que vários personagens aleatórios foram introduzidos no conteúdo e ao mesmo tempo eles estão sendo descartados com uma facilidade muito grande. Então é morte pra lá, morte pra cá, é personagem aleatório estando de um lado, estando do outro, e aí um trai, o outro trai também, o outro vai lá, luta e por aí vai. Enfim, joguinho vai, joguinho vem, a gente tem ali um roteiro bem interessante, mas ao mesmo tempo o plot principal desse arco de transição é obviamente trazer a introdução novamente, né, reintroduzir a organização Kara dentro do conteúdo do anime. Até porque mesmo em 2021, com o final ali, né, do Ishiki e tal, a luta do modo Baryon e tudo mais, o último momento que a gente teve mesmo da organização Kara foi a luta contra o Boro, que tava lá protegendo lá o selamento do Naruto e tal, e antes disso também o Kashinkoji ali infiltrado na vila, e foi realmente o último momento da Kara no anime. Então, partindo desse ponto, a gente precisa de uma reintrodução da organização para que eles possam trazer o Koji, a Eida, o Bug, todos os personagens que estão ali no conteúdo do mangá para dentro do conteúdo do anime. E nos últimos episódios foi revelado que de fato temos um externo ali participando ali do joguinho com o Boruto e tal, os amiguinhos ali que ele fez ali durante esses últimos episódios, o que deixa aquele pequeno questionamento: será que esse membro externo vai ter alguma conexão com o conteúdo envolvendo o Koji? Ou será que não? Aparentemente o roteiro indica que esse personagem chamado de Kisero, ele seria basicamente um membro externo da Kara que acabou sendo capturado, só que não faz muito sentido ele participar ali como um externo e tal, já que ele tem conexão com alguém que está do lado de fora. Então meio que correr o risco apenas por ser um externo parece não fazer tanto sentido assim, já que o que a gente suspeita é que o líder desse evento que tá rolando ali, o velhinho chamado de Olga, ele poderia ser o número 8 da organização. Então, imaginando que ele é o número 8, a gente já volta ali em todo aquele conteúdo do mangá, né, envolvendo a Kara, em que a gente tinha uma numeração ali dos membros internos, né, por exemplo, a Delta era o número 1, Kashinkoji número 2, o Boro o 3, o Jigen o 4, o Victor o 5, depois o 6, a gente acabou descobrindo que era o Koji, e mais adiante, a gente ficou sabendo que o Jipa, né, um personagem ali exclusivo do conteúdo do anime, ele seria o número 7, o número 8 simplesmente nunca existiu, e o número 9 seria o Kawaki. Então a gente sempre imaginou, pô, se vai de 1 a 9, tá faltando 1. Quem é o número 8? Vai aparecer ou não vai aparecer? Será que vai ficar naquele mesmo dilema ali do Jipa e tal, de ser um membro interno ali do conteúdo do anime e tudo mais? Só que isso daí nunca aconteceu, e agora com o retorno da Kara, a gente começa a imaginar que esse 8º membro, ele tem muita chance ali de aparecer no anime, já que tá todo mundo suspeitando que esse Kisero, ele seria um membro externo. Então a gente imagina que esse número 8, ele estaria ali por trás de tudo e liderando totalmente esse evento que tá rolando, deixando a suspeita que esse Olga, ele seria o número 8, ou ele seria o Bug, que seria o número 8 e seria introduzido também no conteúdo do anime, mas como foi confirmado, o Olga seria basicamente uma marionete. Não se sabe se ele é uma marionete baseada no próprio portador, no caso uma marionete com a mesma aparência do número 8, ou se de fato é só uma marionete aleatória e quem tá controlando aquela marionete estaria de fato participando do mesmo jogo da morte ali que o Boruto está participando. Sendo assim, a gente teria meio que um roteiro
de Jogos Mortais, basicamente, em que o cara que tá por trás de tudo aquilo, ele estaria juntamente com todos que estão sendo ali testados para que ele pudesse ver de perto como de fato eles iriam se comportar. Até porque o evento desse arco realmente é um experimento, então para saber ali como tá rolando o experimento, o cara que tá organizando aquilo ali, ele tem que estar muito próximo dos participantes, ou seja, ele seria de fato alguém que está ali entre eles. Então é a partir daqui que as suspeitas começam a ser levantadas, porque a gente tem um externo da cara participando, sim, mas a gente tem que ter também um interno. O Kisero, ele não passa a impressão de que ele de fato é um interno, mas o pessoal já tá meio que suspeitando que realmente o vilão desse arco estaria de fato vivo entre os personagens que estão participando. E a suspeita maior começa a partir do episódio de número 280, intitulado como A Oitava Verdade. Pois é, e esse título ele é bem interessante porque a gente ainda desconhece o oitavo interno da organização, e esse título ele acaba fazendo uma certa referência com isso. Outro ponto interessante que o pessoal também está suspeitando é de uma menina chamada de Yatsumi. Ela basicamente ao longo desse arco ela vem clamando ali pela vida dela, ela vem tipo implorando ali pra ficar viva e tal, ela conversa muito sobre sobrevivência e tal, ela mostra muito interesse nos participantes e ao mesmo tempo em sobreviver. E esse ponto é extremamente interessante porque ela começa a chorar no episódio passado, mostrando ali que ela tava meio que emocionada com o que estava acontecendo do Boruto, tentando salvar os amigos dele, e aí depois o carinha ali enfrentando eles e todo mundo se enfrentando ali num conflito que acabaria levando apenas alguns a saírem vivos. E esse é um ponto bem... como eu posso dizer, psicopata, por assim dizer, já que ela também estava correndo risco e se o Boruto morresse, ela também poderia acabar morrendo, e o fato dela se emocionar com aquilo ali significaria que se ela fosse a cabeça por trás de tudo isso que tá rolando, muito provavelmente esses seriam pequenos indícios de um sinal ali de psicopatia dela, né, de que ela estaria tramando tudo aquilo, vendo esse jogo acontecer muito próximo dos participantes e tudo fluindo como ela gostaria que fosse. Outro ponto de suspeita dessa personagem é que ela meio que se auto-intitula ninja, mas não necessariamente ela utiliza uma bandana, aquelas bandanas de ninja e tal, que tem ali o símbolo da vila e tudo mais. Não, ela realmente usa ali uma faixinha branca ali cobrindo a testa e tal, e basicamente isso, o que nos leva a crer que por baixo dessa faixa não sabemos o que ela esconde. De repente ela tem ali embaixo da faixa a tatuagem de número 8 da organização. Pois é, tem mais esse ponto. Outro ponto também que é interessante, que joga meio que o plot pra cima dessa personagem, é que ela era um personagem meio aleatório desde o começo, e agora que ela tá começando meio que a aparecer, e ela tá sobrevivendo mais do que todo mundo que a gente achava que poderia receber um destaque a mais, ou poderia sobreviver ali um tempo a mais, como no caso da Bata, que era uma personagem interessante ali na aparência, e também tinha um objetivo bem interessante também. Enfim, a Yatsumi sobreviveu mais do que eles, e agora a gente tá chegando na reta final desse arco, com o título aí, né, de Oitava Verdade, o que nos leva também a uma nova referência, que seria a seguinte, já que o nome Yatsumi em uma tradução literal significaria mais ou menos algo como oitavo. Pois é, oitavo interno, a oitava verdade, o nome dela significa isso, ela esconde ali alguma coisa provavelmente atrás ali daquela faixa, então a gente já imagina que talvez essa aqui seja a mente por trás de todo esse evento que tá rolando aqui. Agora, como a organização Kara estaria sendo introduzida a partir desse ponto, a gente imagina que ela pode estar compactuando com o Code e o Code vai retornar à ação na sequência do final desse arco, restando agora saber se realmente ela é a oitava interna, se o Olga é uma marionete do Bug ou é uma marionete dela, e qual tipo de conexão que o oitavo interno ou o líder aí que está participando de todo esse evento tem a ver ali com o Code e como eles vão introduzir o Code de volta no anime. Vamos ter que ficar no aguardo disso aí, o arco tá no final, o arco tá interessante, tá com um plot bem legal, as lutas estão realmente, mais ou menos, né, não tá muito legal, mas na parte do roteiro, né, da construção assim dessa parte da história, esse arco realmente tá salvando o final de 2022 aí de Boruto, que não foi muito legal ao longo desse ano. Enfim pessoal, esse é o vídeo de hoje, se vocês curtiram, deixe seu gostei, tamo junto, um abraço e é nóis!